Bom dia a todos. Agradeço à Portugal Fresh a oportunidade que me deu de estar presente. Eu estou em representação da APK. A APK é a Associação Produtora de Kiwicultores. É uma associação muito jovem, tem só 9 anos de existência. A fileira, por seu lado, também é uma associação, ou melhor, a fileira do kiwi existe em Portugal há relativamente muito pouco tempo. As primeiras produções, explorações foram instaladas nos anos 70, portanto, não tem nada a ver com alguns frutos que já foram aqui referidos, que vêm desde a Idade Média. Portanto, esta é, eu diria que a fileira do kiwi é, com certeza, uma fileira muito sui generis, muito própria. Eu ia começar por falar muito sucintamente, e vou ser sucinto, sobre a produção mundial. A produção mundial do kiwi tem uma importância grande. Representa, relativamente às frutas, qualquer coisa como 22% do total, o que é realmente uma percentagem enorme. Em Portugal, isso é completamente diferente. Portugal representa-se desses 22%, ou melhor, relativamente à produção mundial, Portugal representa só 1%, não passa disso. E, portanto, é uma produção ainda muito reduzida. A produção nacional atinge 22 mil toneladas, é um quantitativo que não tem nada a ver com as indústrias tradicionais de fruta em Portugal, ou com a produção da fruta nacional. E, portanto, esta situação é uma situação que só pode resultar num crescimento continuado. Ou seja, recentemente tem havido um crescimento acentuado do kiwi em Portugal. Forçosamente é uma fileira que pode continuar a crescer e vai com certeza continuar a crescer. Nos últimos anos, em 2010, nós produzíamos, ou melhor, em 2001 nós produzíamos 10 mil toneladas, em 2010 produzimos 16 mil, agora produzimos 22, prevê-se, face aos últimos projetos que entraram, que se duplica a produção. Chegamos, portanto, a cerca de 40 mil toneladas para o ano 2016. Relativamente às características do kiwi português, eu acho que ele não se diferencia muito das características já anunciadas da fruta nacional. Ou seja, o conjunto de características organoléticas, os teores de açúcar, nomeadamente, permitem estar, digamos, muito bem posicionados relativamente à concorrência estrangeira. O kiwi português tem a possibilidade, face ao seu clima, de estar até mais tarde na árvore, digamos assim. Isso permite realmente ter o chamado BRICS bastante mais elevado. Um dos maiores produtores mundiais, a Itália, por exemplo, tem em boa parte que antecipar a sua colheita por causa das geadas que em novembro começam a surgir e, como tal, tem um produto que não tem o teor de açúcar que se compara ao nosso e, portanto, é um fruto desensabido e que, com certeza, vocês já perceberam que o mercado também se caracteriza por isso. Há uns frutos que são muito apetitosos, muito saborosos, se calhar são os nossos,
com certeza que são os nossos, e há outros, os de importação, não me refiro se calhar aos da Nova Zelândia, mas há uns mais altos. Okay. Há outros que com certeza serão de importação e não terão o teor de açúcar que tem o nosso. Relativamente às exigências do mercado, portanto, elas são duas e são simples. Eu estou a ser muito pragmático nesta matéria, porque foi isso que foi pedido para ser feito, que é, nós precisamos de mais quantidade. Portanto, um dos problemas que nós temos é que não temos quantidade para dar resposta, às vezes, a algumas encomendas que nos surgem. Isto parece um bocado caricato, mas somos realmente pequenos. Portanto, acho que a fileira pode crescer e temos que continuar a aposta para ela crescer e portanto, fazer com que possamos responder melhor ao mercado. A outra exigência que o mercado nos faz é, obviamente, a qualidade. Há aqui, realmente, nós produzimos kiwis, como toda a gente produz fruta, mas nem toda ela é forçosamente de qualidade. O que é que se pretende aqui com qualidade? Pretende-se lotes que sejam homogéneos, que sejam bem formados, com bons teores de açúcar e com outras características que poderão melhorar essa qualidade. E, obviamente, de bom calibre, não é? A produção, ou seja, face a estas exigências do mercado, o que é que a produção, obviamente, como é que a produção tem que reagir? A produção tem que fazer, fundamentalmente, isto, tão simples quanto isso. Tem que aumentar as áreas de exploração, e isso vai acontecer, há incentivos para isso. Há aqui um entrave muito grande, que eu acho que é o maior problema de todos, que é o acesso à terra, pelo menos no norte, onde o kiwi se produz. O kiwi produz-se, na generalidade, a norte do Mondego, e a divisão da propriedade, portanto, a estrutura fundiária não é a melhor. Efetivamente, deveria-se também procurar que houvesse uma melhoria nessa estrutura fundiária. Vocês compreendem perfeitamente que ter 3 hectares e ter 3 parcelas separadas fisicamente não é a mesma coisa que ter os 3 hectares todos juntos, só com um furo e que, portanto, com umas economias de escala que não têm, obviamente, estando fisicamente divididos. Um outro ponto que também é preciso fazer é que, apesar dos primeiros pomares aparecerem nos anos 70, há já pomares que se podem considerar que já estão um bocado velhos, portanto, têm que ser naturalmente renovados. Isso é também outra aposta que tem que ser feita e que normalmente os kiwicultores, que eu chamo de profissionais, obviamente vão fazendo gradualmente. A vida útil normalmente de um pomar anda entre os 20 e 30 anos, portanto a renovação do pomares também não é de negligenciar. Do meu ponto de vista, a produção, portanto, tem que crescer, mas também tem que ser mais competitiva. Para este aumento da competitividade, nós temos que ser mais produtivos. Temos que melhorar as explorações, temos que fazer registros das explorações. Julgo que não há suficiente registro de explorações. Fazer
fazer as chamadas operações culturais com mais rigor, ou seja, no momento certo e oportuno, não é esta semana, é para a próxima, ou mais ou menos, não, fazer essas operações culturais com mais rigor. Não há também uma formação de mão de obra adequada. Nós no setor, se tivermos que fazer, se quisermos ter técnicos, eles têm que ser formados, digamos, na fileira. Portanto, refiro-me a técnicos para trabalhar nas explorações, não me refiro aos engenheiros saídos da universidade, obviamente. Um outro ponto é o apoio técnico às explorações. Nós temos... a fileira está organizada desta forma. Temos produtores, temos depois também entrepostos, que recolhem toda a produção dos produtores e fazem a respectiva comercialização. Portanto, poderia dizer que, ou posso dizer que a produção está tomada na totalidade. Os interpostos também fazem, digamos, prestam serviços aos seus produtores. Eles próprios, interpostos, também são produtores. Portanto, há aqui um conjunto de prestação de serviços que os interpostos fazem aos produtores, que o ideal era que fosse um apoio permanente. É evidente que isso é impossível que seja permanente, mas ainda há muitas carências nesta área e eu reputo que era fundamental. Para averbar, digamos, a minha exposição, só queria referir que nós temos que reduzir custos. O mundo ocidental, não só o Portugal nem a Europa, mas a Europa e os Estados Unidos, estão a ajustar-se ainda. Portanto, nós vamos ter que fazer muito em termos de redução de custos. Temos, sim senhor, que lutar por um preço mais justo, mas temos que fazer redução de custos. E há diversos na fileira, há diversas formas que permitirão fazer redução de custos. Um outro ponto que também, mas não vou alongar, vou ser o mais breve possível, relativamente às certificações. Para exportarmos mais, precisamos nomeadamente das certificações e nomeadamente da Global Gap. Relativamente a isso também não vou dizer mais nada. Há também que ser inovador. Há novas plantas com grandes potenciais genéticos. Há novas metodologias de regar, por exemplo, de regar os kiwis. O kiwi é uma árvore que necessita de muita água. Isso pode traduzir-se logo numa economia de água, o que significa economia de energia. Portanto, a inovação existe e ela deve ser procurada. Um ponto negativo sobre a fileira é uma nuvem negra que paira, é o aparecimento da primeira grande doença da fileira, também é jovem nisto. É uma bactéria que se introduz, portanto, na planta pelas folhas e depois tem uma ação vascular. Pode ir até à morte da planta. Portanto, também temos que, só por vos dar um panorama, a Itália, na zona de Piemonte, a redução da produção foi de 70% o ano passado. Um outro ponto que eu queria referir, e eu vou agora só praticamente... vamos ter que ser exigentes cada vez mais em termos de segurança alimentar. É uma exigência do mercado, não vou adiantar mais sobre isso. Um último ponto eram os entrepostos, são fundamentais para a fileira.
São eles que escoam a produção, são eles que investem na capacidade de frio e são eles que, portanto, pagam aos produtores. É fundamental que há um desafio enorme agora à frente, que é esta duplicação da produção. Isto vai mexer, com certeza, no equilíbrio que existe neste momento na fileira. Provavelmente haverá desequilíbrios, mas no final teremos novamente um equilíbrio. De qualquer forma, é sempre fundamental haver aqui um incentivo à produção, e esse incentivo à produção, obviamente, chama-se preço. E da minha parte, eu não tinha mais nada. Agradeço termos ouvido. Obrigado.